Querido irmão, é difícil você falar de verdade absoluta, não é? É difícil, porque nós vivemos um período da história que é marcado pelo relativismo. Relativismo moral, social, cultural, inclusive no campo religioso, no campo teológico. E o relativismo, ele abre espaço para uma pluralidade de ideias e de pensamentos. Não é isso? E às vezes, por uma questão de ser politicamente correto, você precisa abrir mão, né? Abrir mão daquilo que você crê. Não é isso? Você é impelido a isso, é induzido a isso. Mas tratando de fé em Deus, não. Fé em Deus, não. Porque a fé é absoluta. É a fé que torna você capaz de ouvir a voz de Deus. Ela que vai gerar em você sensibilidade à voz de Deus. Ela que vai lhe dar percepção do mundo espiritual. Ela que vai lhe dar sabedoria para você conduzir a sua vida. Construir uma espiritualidade saudável e sustentável. É a sua fé. Não é isso? É a sua fé. Então ela tem que estar acima do relativismo. Não é isso? E eu costumo dizer que quando trata de um texto complexo, de um texto obscuro, a gente precisa se reportar ao intérprete maior, que é o Espírito Santo. Entendeu? Ele é quem interpreta. Nós estamos aqui diante de um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Ezequiel capítulo 22. Então observa que existe um abismo, né? Um abismo linguístico, literário, porque foi escrito em literaturas diferentes, línguas diferentes. Entendeu? O abismo também sociocultural, é isso que aí já abrange um conjunto de fatores. Então só o Espírito Santo para elucidar este texto aqui. Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Ezequiel, ele é conhecido pelo profeta das visões. Quase 100% das mensagens que ele recebeu de Deus foi através de visões. Ele já inicia lá o seu ministério, lá no capítulo 1, ele estava ali prestes ao rio Quebar. De repente ele teve visões de Deus, os céus se abriram, né? Os céus se abriram. E ele ouviu a voz de Deus. Quando ele ouviu aquela voz, primeiro quando ele teve as visões, ele caiu. Não aguentou o poder da visão. Ele caiu. Aí Deus falou com ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então foi quase 100% através de visões, né? E aqui diz, ó, de novo veio a palavra do Senhor a mim e disse: filho do homem, diga a esta terra que você é uma terra devassa e não tem tido chuva e nem haverá aguaceiros. Queridos, você observa que o profeta do Antigo Testamento, a incumbência dele era basicamente essa: levar a mensagem de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus, interpretava a mensagem, né? Interpretava, entendeu? E a mensagem, e em seguida levava a mensagem ao povo. Podia ser uma mensagem aprazível, de consolo, de conforto, mas também às vezes era aquela mensagem que não era nada aprazível, era mensagem de juízo. Deus havia julgado aquela terra, julgou a terra e condenou aquela terra. Então ele lavrou a sentença condenatória. Faltava somente a sua execução. Então essa é a justiça punitiva de Deus. Porque Deus manifesta a sua justiça restaurativa também, a justiça a justiça remunerativa, mas a justiça punitiva também é uma realidade. Então aquela terra estava condenada à destruição. E o profeta recebeu essa incumbência de ir ao povo levar uma mensagem. Olha, Deus manda eu dizer a vocês que não está tendo chuva aqui, está aí a razão da seca. Essa seca é uma consequência dessa desintegração de valores. A viúva era oprimida.
Os relacionamentos ali eram incestuosos. Era. Havia extorsão. Era o mais rico, extorquia o mais pobre. Entendeu? Extorquia os mais pobres. E Deus julgou aquela terra e mandou o profeta ir. Entendeu? Diz aquela terra que também que não haverá aguaceiros, não haverá misericórdia no dia da ira. Só que a palavra que é aguaceiro, né? Eu disse que o escritor aqui usou figuras de linguagem que não usamos hoje. Então existe um abismo literário além do linguístico, que o texto foi escrito em hebraico, mas também utilizou figuras de retórica, figuras de linguagem que não usamos hoje, como essa aqui, olha, aguaceiros, substitui a ira de Deus. Então no dia da ira não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia. Além disso, da extorsão, a classe rica oprimir a classe pobre, da viúva ser desprezada, além dos juros exorbitantes que praticavam ali, os sacerdotes, que tinham essa incumbência de fazer mediação entre Deus e o povo, através de sacrifício de animais, os sacerdotes estavam cometendo violência contra Deus, profanando as coisas sagradas. Perdeu a capacidade de fazer distinção entre o profano e o sagrado. Diz aqui, olha, seus sacerdotes cometem violência contra Deus e profanam as coisas santas e não sabem mais fazer distinção entre o profano e o sagrado. Comete atos impuros, no caso aqui são aqueles relacionamentos incestuosos, entendeu? Eram incestos que eles praticavam. Os juros que praticavam eram aqueles juros abusivos. Então Deus tinha aquilo como uma extorsão, como exploração. E os sacerdotes também estavam indo no mesmo caminho, né? No mesmo caminho. Diz aqui, ó, não existe diferença entre o puro e o impuro. Os valores que poderiam ser norteadores da vida, esses valores estão desintegrados. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue inocente visando os lucros. Veja aqui uma figura de linguagem, né? Os seus oficiais são como lobos, né? Lobos despedaçam suas presas, derramam sangue inocente para obter lucros injustos. Então observa que se você via ali, era riquezas ilícitas, né? Riquezas ilícitas. Seus profetas dizem paz, profetizam paz, quando não houve paz, quando Deus não falou que haveria paz. Os profetas que tinham a incumbência de profetizar o que Deus falou, eles aqui estavam tendo visões falsas e adivinhações mentirosas. Diz o texto, dizem assim, entendeu? Dizem profecias mentirosas e ferem a soberania de Deus, ferem a santidade de Deus. Dizem que Deus falou quando Deus não falou. Olha que coisa. E até o povo desta terra pratica extorsão, comete extorsão, oprime os pobres e maltrata os necessitados. Os estrangeiros são vítimas de injustiça, ou seja, aqueles que vivem em vulnerabilidade social, estado de extrema pobreza, não eram socorridos. Então que havia uma desigualdade social muito grande. Aí agora Deus aqui faz uma declaração. Eu procurei um homem só, que se colocasse na brecha, que erguesse os muros e se pusesse na brecha entre mim e aquela terra. E Deus aqui declara, olha, porém, eu nenhum encontrei. Ele disse, eu procurei um que se colocasse na brecha para que eu não destruísse aquela terra. Porém,
não encontrei nenhum. Então você observa que o prazer de Deus é trocar, é substituir a justiça punitiva pela justiça restaurativa. Ele arrepende, não arrepender no sentido moral, porque ele não arrepende no sentido moral, porque ele não tem sentimento de culpa, que ele faz aquilo que lhe apraz. Mas arrependimento aqui no sentido de substituir a justiça punitiva pela justiça restaurativa. Deus queria restaurar a comunhão com o povo. Para isso ele precisava de alguém que se colocasse na brecha entre ele e aquele povo. E ele declara aqui, olha, a nenhum encontrei. Por isso derramei a minha ira. Não está derramei, não está derramarei, está aqui, olha, e por isso eu derramarei a minha ira, né, sobre eles e os consumirei com o meu furor, com a minha ira. Eles sofrerão as consequências de tudo que fizeram contra a palavra do soberano. Então você observa aqui, queridos, que os pecados do povo tiveram consequências graves. Eles tiveram consequências. A Bíblia diz que Deus não toma por inocente o culpado. Agora, queridos irmãos, como trazer este texto para a realidade atual? Não parece um anacronismo? Em alguns aspectos, a gente pode trazê-lo para hoje. Em alguns aspectos. Se observa assim que o povo estava com a consciência cauterizada. E hoje uma das características da contemporaneidade é a cauterização da consciência. As pessoas pecam, mas parece que elas não têm mais sentimento. Tem a culpa, mas não tem um sentimento de culpa. Agora observa que Deus aqui, olha, isso aqui é de uma grandeza. Eu procurei um homem entre todos que erguesse os muros, que se pusesse na brecha, e não achei. Em razão disso, eu manifestarei a minha ira, diz o soberano, e consumirei, entendeu? Esse povo, ou seja, por causa do seu pecado. O povo feria a santidade de Deus. Deus deu uma oportunidade, porque diz aqui o texto, veio a mim de novo. Então, o que é isso aqui? Qual é o subentendido dessa expressão aqui? De novo, é que o povo não era mais primário. O povo era reincidente. E sendo reincidente, o castigo é mais rigoroso. Entendeu? O povo estava reincidindo na mesma prática. Nas mesmas práticas pecaminosas. E Deus declara aqui, por isso, por causa da sua reincidência, eu manifestarei a minha ira e os consumirei com o fogo do meu furor. Aí os céticos dizem, mas Deus tem ira? Tem sim. Ele tem justiça? Tem sim. Ele é amor. Cristo é a expressão deste amor. Mas Deus também, ele é justiça. Assim como ele aplica a sua justiça remunerativa, assim como ele aplica a sua justiça restaurativa, ele aplica também a justiça punitiva. Aqui está um exemplo disso aí. O povo foi vítima da justiça punitiva de Deus. Ele disse aquilo. E por isso, por quê? E por isso eu, ou seja, o povo rejeita a mim. O povo reincide na prática. Então, por essas razões, eu manifestarei a minha ira, diz o Senhor soberano.